ex-presidente da Academia Brasileira de Letras. A Ana Maria Machado é romancista, ensaísta e autora infanto-juvenil. Ela é traduzida em diversos idiomas. Inclui entre seus inúmeros prêmios o Machado de Assis pelo conjunto da obra, o Hans Christian Andersen, o Príncipe Claus, o Casa de las Américas e 3 prêmios Jabutis. A mediadora dessa mesa é a escritora Ana Cláudia Ramos. Essa atividade que vai acontecer agora é incrível porque remete ao tema do Flippostos 2020, que seria presencial e que foi trabalhado sobre autoras mulheres, sobre a presença e o poder da mulher no mundo da literatura, e ninguém melhor para nos representar como patronesse do que Ana Maria Machado. A atividade se chama A Mulher e a Escritora. Estão todos preparados para essa atividade? Vai ser incrível. Inclusive, a Ana Maria Machado está aqui com a gente agora. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença, Ana Maria. E aí, como é que está a expectativa para começar essa atividade e para participar desse evento literário totalmente virtual? Boa tarde para todos vocês. Estou aqui às ordens para conversar. Vamos ver. Expectativa grande, sempre. Maravilhosa. Quem quer conversar com você também é a nossa curadora do Flippostos, a Gisele Ferreira, que está aqui ao meu lado para conversar com você, bater um papinho antes da gente começar as nossas atividades. Gisele, com você. Querida Ana Maria, na verdade, eu não quero, nem vai dar tempo da gente conversar, eu simplesmente quero fazer um agradecimento público pela sua presença e sua participação aqui no nosso Festival Literário Internacional, que já desde o ano passado a gente vem conversando com a senhora para trazê-la como a nossa patronesse dessa edição tão especial de 15 anos, em que a mulher está sendo valorizada, em que a mulher está sendo destacada, está sendo reverenciada. Então, eu quero deixar aqui a minha profunda gratidão e o meu agradecimento profundo por a senhora ter aceito ser a nossa patronesse do Flippostos, 15 anos, mulher e literatura, da poesia ao poder, que é o tema que representa e que a senhora, com certeza, nos representa a todas. Muito obrigada pela sua presença, eu tenho certeza que vai ser um encontro memorável e inesquecível. Muito obrigada, minha querida escritora. Um prazer muito grande tê-la conosco nesse festival literário virtual. Pena que a senhora não pôde estar aqui pessoalmente em Poços de Caldas, mas um dia a senhora vai vir aqui, com certeza. Obrigada, Gisele. Quem agradece sou eu e estou feliz de que estamos conseguindo fazer isso depois de tanto esforço, tantos adiamentos, tantas reestruturações e adaptações. Enfim, estamos aqui, tenho certeza de que vai ser um sucesso. Vai mesmo, querida. Muito obrigada. E obrigada também a Ana Cláudia Ramos por fazer parte desse nosso primeiro evento virtual do Flippostos. Muito obrigada e um bom proveito a todos. Vai ser uma delícia esse encontro. Obrigada, querida Ana. Um beijo a todos vocês. Obrigada. Então, vamos dar início agora à atividade 4, A Mulher e a Escritora, com a patronesse do Flippostos 2020, Ana Maria Machado. Lembrando que essa atividade está acessível em Libras. A mediadora é a escritora Ana Cláudia Ramos. Desejo a todos uma excelente atividade. Aproveitem bastante, porque vai ter muita genialidade e excelente conteúdo a partir de agora. Olá a todos, né? Que prazer, Ana Maria, estar aqui com você no Flippostos, né? Agradecer a Gisele, toda a sua equipe por essa preparação tão, né, tão bacana, tão bonita, tão estruturada. Que bom que a gente está podendo se encontrar, mesmo que dessa forma, né? E acredito que vai ser uma tarde muito bacana, né? Uma hora de conversa muito bacana, porque conversar com a Ana Maria, né, é uma honra, né, mediá-la pela segunda vez, né, Ana? Mediando você, né? A gente já esteve junto numa mediação, né, em outros eventos, né, em outros eventos literários, e vai ser um prazer estar aqui, né? E, enfim, você já foi apresentada, então não vou apresentá-la novamente, né? Já sua apresentação foi feita, mas gostaria de começar, né, lembrando assim, né, que falar da Ana Maria Machado, né, é difícil, porque a gente tem que abrir muitas vertentes, né, Ana? Porque você é uma escritora, ponto, antes de qualquer coisa. E essa escritora, né, com toda a sua grandeza, escreve para vários públicos,
né? É importante a gente deixar isso claro, né? Você, além de escrever para o público infantil, juvenil e adulto, né? Porque aí é a literatura na sua expressão maior, sendo colocada para cada público distinto, e você também como uma grande ensaísta, né? Uma grande pensadora da leitura, do livro, da literatura, e um evento que se chama, né? A nossa mesa é a mulher e a literatura, né? Começaria te perguntando, né? Como nasce essa escritora, Ana Maria? Porque acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Como é que nasce a autora? Como é que ela começa? Assim, você, como mulher, né? Uma pessoa que tem aí uma trajetória, já viveu fora do país durante o exílio, né? Tem uma bagagem muito grande. Como é que nasce a escritora, Ana? Conta um pouco para gente. Antes de responder, eu queria saudar e dizer da minha alegria de estar conversando com você, Ana Cláudia. A gente tem mais de 30 anos de conversas permanentes, não só públicas, mas também pessoais, de amizade, e entre os livros de cada uma. Então, é uma alegria estar aqui com você e agradeço a Flipos estar me dando essa oportunidade. Tentando pensar um pouquinho para responder essa pergunta, que enquanto você foi fazendo, eu ia vendo como formular. Eu acho que, basicamente, a escritora surge da leitora e da ouvinte, né? Quer dizer, de eu ouvir histórias em contação oral, seja meus pais lendo para mim, mostrando figura, falando isso, seja minha avó contando sem precisar de livros. Mas eu acho que é desse primeiro momento que eu posso ver assim uma semente, uma raiz começando de um fascínio com histórias. Então, eu acho que, basicamente, a escritora nasce dessa fascinação com histórias, mas também com as palavras que revestiam a história, né? A história vinha, quer dizer, de poder perguntar de vez em quando o que é isso, o que essa palavra quer dizer, como é. Tem alguém que me respondia quando eu perguntava isso. Eu acho engraçado lembrar que um dos primeiros livros que eu tenho a lembrança de ver assim como um livro fascinante, porque era dos poucos grandões e que tinha ilustração colorida, é um dicionário. É o dicionário Lelo, que era um dicionário português, e que tinha encartadas algumas páginas coloridas, não muitas, mas assim, bandeiras dos países, tinha uma página de borboletas, uma página de pássaros, umas páginas assim que tinha isso, e que então tinha, como a maioria dos meus livros que tinham ilustração naquele tempo, década de 40, eram livros que não eram coloridos, Monteiro Lobato não era colorido, não sei o que, colorido eu só tinha uma coleção pequenininha da Melhoramentos, que eu tinha o Patinho Feio, Branca de Neve, que a minha mãe lia para mim, contava para mim, esses eram coloridos, e uns grandes, que tinham os 3 porquinhos, Horas Felizes, série, eu acho, que era que chamava. Mas o resto disso, esse livro tinha aquela página vibrante, colorida, brilhante, e era um livro que nós íamos sempre, porque procurar palavras, né? Quer dizer, mesmo antes de saber ler, às vezes, quando eu perguntava alguma coisa, algum adulto junto, um pai, a mãe, um avô, dizia, vamos olhar no dicionário, o pai dos burros, como chamava, explicava uma coisa que eles trocavam para as minhas palavras. Enfim, então eu acho que isso tudo, o fascínio com histórias e palavras, fez nascer a leitora ou ouvinte, que foi se interessando por palavras, e que, à medida que eu fui me encaminhando, estudando na vida, pensando o que eu ia ser, quis ser professora, fui estudar letras, desde o começo, desde antes de dar aula, de estar na faculdade, eu já estava dando aula particular, e depois dando aula também na faculdade e para colégios, e fui paralelamente trabalhando em jornal, trabalhei como jornalista durante a faculdade, porque eu tinha sido do jornalzinho da escola, no colégio, então foi fácil. Nesse tempo não havia exigência de diploma de jornalismo para fazer, então eu comecei como estagiária, foca no Correio da Manhã, fui fazendo. Então eu fui me encaminhando para escrever meio naturalmente. E é interessante, né? Porque assim, eu que conheço
a sua história, a sua trajetória, né? Como você bem falou, são 30 anos, né? Porque você conhece realmente há muitos anos. Enquanto eu estava ontem aqui, né, separando os seus livros e pensando aqui alguns tópicos para a gente conversar, né, eu fiquei profundamente emocionada de me lembrei de um cartão que você me deu, né, quando meu filho, né, Elias, era bem pequenininho, ele está com 31, então imagina, a gente conhece aí há muito tempo. Né? E eu sei que uma coisa que é muito importante na sua obra e na sua fala e no seu trabalho, né, como escritora, e aí eu reforço isso novamente, né, como uma escritora que escreve para diversos públicos, né? Esse é um assunto que a gente mais para frente vai pegar aí um pouquinho, mas que é o uso da linguagem, né? A linguagem é uma coisa muito profunda para você, o trabalho com a linguagem, o trabalho, né, que você coloca na construção da sua narrativa, na construção dos seus narradores, na construção da sua história. Como é que você começa, Ana, uma história? O que precisa para Ana Maria começar uma história? Né? Eu vou começar um romance, eu vou começar um livro para crianças. O que precisa? Qual é a sua assim, a sua tacada inicial para começar um livro? De cada vez é diferente e depende do livro. Às vezes, quando a responder, começa com certas palavras. Às vezes, eu acho que começa com ideias. E, sei lá, o Guimarães Rosa diz que toda história começa com uma palavra pensante. É um pouco isso, né? Eu pego, por exemplo, um livro como Bisabia Bisabel, para dar um exemplo. Eu já tinha algum tempo, ele é de 82. Essa aqui é a edição, né? Isso. Essa é a edição antiga. Primeira edição ainda, é ótimo. Eu já havia algum tempo que eu estava querendo escrever sobre minha avó, as lembranças da minha avó. Já comecei aqui, já falei nela, né? Eu queria a bisavó dos meus filhos. Mas eu não sabia o quê, não tinha uma história, não tinha nada disso. Um dia em que eu estava sem saber o que eu ia escrever, e eu procuro ter disciplina e método para escrever, então, se eu não estou no meio de um livro, de um texto, apenas continuando, eu procuro escrever todo dia alguma coisa. Hoje em dia, sento na frente do computador, antes era da máquina e tal, mas sempre escrever qualquer coisa, mesmo que depois jogue fora. E eu estava assim, sem saber o que ia escrever, e lembrei que eu tinha ido a Belo Horizonte, visitado uma escola, e tinha uma menininha numa turma, que devia ter uns 8 anos ou 9, não sei, e que me fez várias perguntas. Toda vez que tinha pergunta, era ela que levantava a mão para fazer a pergunta. Ela era muito curiosa. E todas as perguntas que ela fez, sei lá, 4 ou 5, ela começou invariavelmente da mesma maneira, dizendo assim, sabe? Depois dela dizer, sabe, ela dizia, como você teve a ideia do livro? Por que você escreveu isso? Aí ela fazia a pergunta, mas primeiro ela perguntava, sabe? Tio sabe. E não é uma maneira de ninguém fazer a pergunta, sabe? É quando você pretende dar uma resposta. Pretende ensinar alguma coisa. Então, eu comecei com aquilo. Eu lembrei dela e escrevi, sabe? Que era uma palavra solta. E, nesse momento, por acaso, né, exatamente nessa ocasião, uma das minhas irmãs, a Beatriz, Bia, tinha tido um diagnóstico, estava com uma doença muito séria, muito grave, e eu estava muito preocupada com ela. Então, esse era o meu segredo, que eu estava pensando na Beatriz. A única coisa que eu tinha dentro de mim era a Bia, e eu não conseguia escrever sobre nada, porque eu só pensava na saúde da Bia. Então, eu escrevi o sabe, isso puxou a frase seguinte, que é quando a gente vai contar um segredo, você diz, sabe, eu vou te contar uma coisa. Então, sabe, vou te contar uma coisa que ninguém desconfia. É a segunda frase do livro. E aí eu escrevi, é que eu só consigo pensar na Beatriz ou na Bia, sei lá, alguma coisa assim. E meio que parei aí, fiquei pensando como ia continuar, e aí veio a ideia de escrever sobre minha avó. E minha avó, bisavó dos meus filhos. E aí eu resolvi chamar a avó da história de Bia, chamar de Bisa Bia, porque seria a bisa dos meus filhos. A minha avó chamava Rita, não era isso? Mas estava dentro de mim, e aí a história vai se fazendo. Você começa a trabalhar e o trabalho vem, né?
Quer dizer, uma palavra puxa a palavra, dizia o Drummond. O trabalho vai se compondo. E aí o livro foi surgindo e foi se criando. Todo dia eu escrevi um pouquinho, mas as ideias vão surgindo enquanto eu estou trabalhando. O Picasso dizia muito que, uma vez que perguntaram a ele, inspiração, não sei o que, ele dizia, eu não sei se existe, mas se existir, eu tenho certeza de que quando ela chegar, vai me encontrar trabalhando. É isso. A inspiração chega quando a gente está trabalhando. E aí ela faz um espaço assim, ocupa a vaga e fica. Eu não tenho a menor dúvida, Ana, né? Porque assim, o povo que acha que a gente vive só de inspiração, né? Ainda não entendeu que a escrita requer tempo e trabalho, né? Muito difícil, né? Mas puxando aí, já que você falou da inspiração, dos tópicos que eu tinha colocado aqui é que no seu livro, né, no Balaio, Livros e Leituras, não sei se ainda é essa capa ou se já mudou, é que eu tenho algumas edições muito antigas aqui do seu livro. Esse aí não existe mais. Ele foi fundido com outros 2 ou 3, foram tirados os estudos, e depois saiu como Silenciosa Algazarra, foi para a Companhia das Letras, se esgotou, e agora vai sair pela Champagnat. Bacana. É bom você ir atualizando aqui, né? O pessoal vai atualizando, porque são muitas coisas, né? Os livros eles vão mudando e vão se misturando com outras histórias. E aqui tem vários artigos, e aqui você fala de uma questão que eu acho muito interessante, que são as sincronicidades, né? Eu me lembro que nós conversávamos, eu me lembro por ocasião do meu mestrado, que a gente fez aquela conversa de Ana e Ana, né? Que você deu uma entrevista sensacional, que está no livro, inclusive, né? E que nós falávamos sobre isso, sobre as sincronicidades, né? E aqui você fala, né? Essas sincronicidades que acontecem quando a gente está criando, né? Então, de repente, você está fazendo um livro de Bisa e liga a televisão, tem alguma coisa que vai falar daquela história, passa na rua, vê um outdoor que tem aquilo, cai um livro na sua frente que fala disso, né? Como é que você vê essas sincronicidades na sua obra? Eu te pergunto isso, Ana, porque esse é um tema que eu tenho estudado bastante nos últimos anos, sabe? Sobre o que seriam essas sincronicidades, né? Tenho ido aí para uns estudos bem profundos que talvez um dia eu chegue lá num doutorado para botar isso para fora, né? Mas eu queria te ouvir, queria que você contasse para o pessoal que está aí nos assistindo como é que se percebe essa sincronicidade? Essa sincronicidade seria a inspiração te pega ali pelo caminho já trabalhando, né? Como é que é isso para você? Conta um pouco, explica um pouco isso para a gente. Eu sei que ela acontece, mas eu não sei explicar. Acontece e acontece muito. Quando ela não acontece, eu estou num livro, no meio de uma coisa, e ela não acontece, é um sinal de que o livro está desandando, que não... Enfim, é melhor deixar de lado e esperar outra hora. Eu acho que sempre tem algum momento em que se colam, e aí é a comprovação de que eu estou no caminho certo e que vou ali. Eu posso dar muitos exemplos, mas eu não sei explicar por quê. Posso te dizer o seguinte, anteontem eu tive assim uma comprovação linda disso, de outra maneira, como leitora. Eu estou aproveitando esse isolamento da pandemia, que agora já tem não sei o que, mas no começo nem isso, mesmo a gente ficou muito assim. Eu tenho uma certa dificuldade de só comprar livro pela internet, porque eu gosto de escolher, de folhear, sei lá, de sentir, né? Então, eu gosto de ser do livro inesperadamente chegar a mim, me escolher, não só eu escolher numa lista. Então, por causa disso, durante as primeiras semanas, ou talvez até meses do isolamento, eu reli muito mais do que li, porque eu mergulhei no estoque do que eu tinha em casa, nos meus estantes aqui, não só. Tem vários que eu ainda não tinha lido, ou ainda não li, fui lendo, mas eu fui reler alguns. Então, encurtando um pouco. Anteontem eu estava relendo um que eu tinha guardado assim para reler, porque alguns dos meus autores muito preferidos eu peguei muito para reler, fiz uma pilha no começo. E dessa pilha
eu reli Garcia Marques, reli Guimarães Rosa, reli Grande Sertão Veredas, eu trabalhei sobre ele, nunca tinha relido, né? Então, reli Machado de Assis, e eu tinha separado um do Philip Roth para reler, que era A Marca Humana, que é um livro absolutamente magistral, que eu gosto imensamente, mas eu tinha lido havia mais de 15 anos. Então, sempre disse, um dia eu vou reler, e deixei. Então, agora eu separei e estava acabando de reler, exatamente. E é um livro que, como me impactou muito na ocasião que li, eu lembrava perfeitamente de todas as peripécias do enredo. Então, eu reli sem a preocupação, não é a preocupação, sem ficar entregue à surpresa do que ia acontecer em seguida. Uhum. Porque isso já tinha me impactado muito, e é um livro cheio de surpresas, um enredo cheio de surpresas, cheio de inesperados, de coisas que pulam de dentro de caixas de alguma maneira, e se diz, mas tinha mais isso, né? Então, eu fui lendo, e estava na penúltima página do livro, ou antepenúltima, estava acabando já. E aí, eu pensando, como ele vai acabar isso exatamente? Quer dizer, eu sabia como a história acabava, mas eu não lembrava como ele ia dar a chave de ouro naquela situação tão tensa que estava ali, porque ele mantém uma tensão até o finalzinho, né? E eu não lembrava exatamente qual a solução. E aí ele comenta de alguma coisa que ele vê, acontece um objeto que está ali, que salta aos olhos dele, de certo modo, e que ele sabe que, de alguma forma, ele está condenado a isso, porque aí ele diz, como todo autor, eu sei que nesta hora se oferece o que vem e que eu tenho que aceitar e incorporar. Ele diz isso. Olha. Eu não lembrava que ele dizia isso, entendeu? E aí ele acaba o livro. Então, essa sincronização, quer dizer, no caso, ele tem um autor-narrador que é personagem, mas aquele personagem não tem nem o mesmo nome que ele, né? O alter ego dele, que ele sempre faz. Então, essa coisa de constatar e aceitar que existe uma sincronicidade que vem e te informa alguma coisa e põe nas tuas mãos o que vai ser, o que vai existir dentro do livro. Esse é um tema que eu gosto profundamente, assim, eu tenho estudado muito sobre isso, sabe? Tenho feito algumas leituras e umas conexões de como provar que isso existe, né? Porque você ir para a academia provar isso à luz da ciência, né? E então estou aqui pesquisando possíveis caminhos, né, para isso acontecer. Mas eu me lembro... Quando for a ocasião que você for escrever, fala com alguns relatos de outros autores, que eu guardei assim, para te dizer, eu te passo isso. É uma coisa então tá, não, com certeza. A gente sabe que é. Não, eu já vi vários autores falando disso, né, eu estou escrevendo e acontece alguma coisa, como se aquilo me desse, me colocasse a história ali na frente. O Geraldo Carneiro, que é acadêmico, poeta, dramaturgo, outro dia ele me contou que ele estava comentando isso com a Maria Adelaide Amaral e que disse que, às vezes, ele tem a sensação que alguém sopra no ouvido dele, na hora que ele tem que sopra o que ele tem que fazer. Aí a Maria Adelaide disse para ele, sopra não, dita. Você tem que seguir aquilo. Né? Mas eu acredito também que o sopro e o dito só chega para quem está trabalhando. Sim. Está ali numa jornada, né? Não é do nada isso, né? Essas coisas não brotam do nada. Mas eu me lembro, Ana, de uma conversa, quando a gente teve, né, a entrevista, aquela nossa conversa de Ana com Ana, quando a gente falava, né, sobre a qualidade do livro na criança, né? E que eu me recordo, me diga se eu vou estar enganada, mas se a minha memória vai falhar aqui um pouco, quando acho que um leitor seu que perguntaram para ele o que era um livro bom, que ele dizia que um livro bom é aquele que cresce com a gente. Eu me lembro que você teve um leitor que falou isso. E eu agora, revendo aqui meus livros, né? Peguei o Canteiros de Saturno, que é um livro que me impactou profundamente quando eu li pela primeira vez. Eu já li ele 2 vezes, e eu acho que se eu reler ele pela terceira vez, é como se ele também estivesse crescendo comigo, sabe?
mesmo não sendo o livro para criança que vai crescendo, né? A gente está as camadas do livro, as possíveis leituras de cada livro, né? E o Canteiros de Saturno, ele tem essas vozes de diferentes mulheres, com diferentes idades. Então, esse livro vem me acompanhando desde da primeira edição dele. E eu acho que cada vez que eu vou amadurecendo, eu vou mudando de personagem, que eu vou me identificando. Ele tem várias, você pode escolher uma, né? Exatamente. Então, eu já me identifiquei profundamente com uma, com outra, sabe? Assim, é muito bonita, né? E o Canteiros de Saturno tem essa coisa do tempo também, né? Que também o tempo também ele permeia ali muitas coisas da sua obra, né? Como é que nasce o Canteiros, né? Como é que você vê essa, né? Já que a gente está numa mesa falando da mulher e da literatura, né? Como é que é trazer essas personagens femininas para a tua literatura, né? Como aqui no Canteiros, que são personagens mulheres muito fortes, né? Cada uma delas ali levantando a sua história, a sua vontade, o seu desejo, né? É engraçado, Canteiros, eu não sei exatamente a ideia detonadora dele. Esse eu tenho uma ideia geral dele, de como ele surgiu. Havia algum tempo, eu queria escrever sobre o tempo, porque o tempo é um tema muito importante para mim. Eu já tinha abordado Bisabia, Bisabel, um livro sobre o tempo, tem outros. Então, o tempo era muito forte. Eu queria escrever sobre o tempo e o efeito do tempo nas pessoas, nas relações interpessoais. E aí, ao pensar em escrever sobre um grupo de pessoas através do tempo, ou pelo tempo, né? Quer dizer, não era através, ele não percorre épocas diferentes, é só o mesmo tempo em tempos diferentes. Eu pensei em que a maneira da gente ver como isso vai é focalizar na amizade entre as pessoas. Então mas ainda como uma coisa anterior, né? Quer dizer, antes de começar a escrever, eu digo, eu quero escrever sobre amizade. Esse teve uma ideia assim, que era escrever sobre amizade e amizade entre mulheres muito forte, embora tenha homens que são amigos e tenha amores também e tudo, mas e crescimento, tem filhos, né? Mas essa ideia de mulheres e de amizade entrou. E aí, é muito engraçado, agora você está me fazendo refletir sobre isso, eu estou tratando assim, a consciência, coisas que eu não tinha pensado bem. O tempo, uma das marcas do tempo, Saturno, Cronos, né? Na mitologia grega, era um devorador dos próprios filhos, né? Tem aquele quadro do Goya tremendo, de um velho comendo um bebê, né? Que é o Saturno devorador, que é uma coisa fortíssima. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre Saturno e vi que existe um outro tempo, um outro Cronos, um outro Saturno na mitologia grega, que tinha a ver um pouco com as séries, com a fertilidade, com a colheita, com o plantio, a semeadura e a colheita. E, é claro, o tempo também rege o plantio. Então, eu comecei a ver Saturno como um jardineiro também, além de um devorador dos filhos, um jardineiro. Daí que Canteiros de Saturno é sobre nós todos que somos plantados por Saturno. Tá aí. E mexendo com essa ideia de Saturno ainda, alguém me disse, por acaso, nessas coincidências ou sincronicidades, enquanto eu estava pensando nisso, ainda não tinha começado a escrever, foi um livro que teve uma maturação anterior, antes de começar, porque ele foi se complexificando demais, se complicando. Alguém me disse, você é mesmo uma saturnina. E eu disse, mas por quê? Eu não sou ligada a isso. Mas eu sou de dezembro, de Capricórnio, e então regida por Saturno. Aí eu fui ler um pouco sobre astrologia, que eu não conhecia nada. Acabei comprando um monte de coisas e fiz uma coisa muito louca nesse livro. Cada personagem que surgia, ou que eu imaginava o dia que ele tinha nascido e fazia a carta astral. Então, os personagens têm um comportamento, não é regido automaticamente por isso,
mas que reflete coisas de uma carta astral que eu tinha desenhada para mim ali, por mim mesma, dentro do que eu estava lendo sobre isso. E eles vão se comportando desse jeito, mas com muitas mulheres fortes. É interessante você estar falando isso, me veio imediatamente agora na cabeça aquele livro do Humberto Eco, Pós-escrito ao Nome da Rosa, né? Conta o processo do livro, quando ele fala exatamente das fichas dos personagens e de todos os livros que deveriam ter numa biblioteca, né? Na época em que se passa a história, e mesmo que aquilo não entrasse no livro, né? A gente precisava criar esse mundo, né? Que é mais ou menos isso que você criou, né? Para os seus personagens, você criou ali, né? As fichas astrológicas, vamos dizer, que eles meio que foram redigidos por isso. Então, é bonito, né? Quando a gente entende esse processo criativo, os bastidores do processo criativo, né? E que provavelmente o leitor nem desconfia, nem sabe, né? O Guimarães Rosa dizia também que um livro vale pelo mundo que nele não entrou. Ah, mas então olha as sincronicidades, olha o que eu tinha pego aqui para ler. Você estava falando, eu fui buscar o livro, olha que incrível, a sincronicidade funciona. Quando você disse, né, lá na entrevista, né, uma fala também que você diz, né, que o Hemingway dizia uma coisa perfeita, ele também dizia isso, né, ele dizia que o livro deve valer muito pelo que nele não entrou. E aí você diz... Ele fala no iceberg. Eu acho que, por exemplo, que um dos segredos da grande qualidade da literatura infantil é que tivemos um grupo de autores muito leitores, em que então eles tinham muito para não entrar no livro, enquanto que aquele autorzinho que acha que vou fazer uma historinha do coelhinho na florestinha, porque é bonitinho, que as crianças vão gostar, ele se leu pouco, então ele tem pouco para não entrar no livro, né? Então, é isso, né? Aquilo que a gente não entra no livro, né? Que a gente constrói da narrativa, que a gente precisa construir para que a gente entregue ela, né? Aí, puxando um pouco disso, né? Pediria que você falasse um pouco para a gente também das tuas obras para crianças, né? Que são muitas, que são de excelência, né? Quando a gente pega um Bisabia Bisabel, o Raul da Ferrugem Azul e o Canto da Praça, que é um livro que eu pessoalmente, é um dos queridos, assim, que eu gosto muito, De Olho nas Penas, né? Que eu acho um livro de muitas camadas de leitura, né? Eu acho que você consegue, exatamente porque você tem essa bagagem leitora de construir as diversas camadas de uma história, colocando aí para o leitor uma literatura, né, que está ali para além de, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, né? Eu queria que você contasse um pouco, né, dos teus livros para crianças, assim, como é que é essa construção? Porque eu acredito, Ana, que a gente que trabalha com todos os públicos, né, que a gente faz literatura, né? Em termos de estrutura, narrativa, construção de personagem, construção de narrador, isso vale, né, para qualquer uma. Mas a gente já falou muito sobre isso, né? Dessa especificidade da literatura infantil, esse público que é outro, esse contrato de comunicação que é com uma criança, com um jovem, que é diferente da gente estar de adulto para adulto, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal da tua história aí, da tua trajetória dentro da literatura para crianças e jovens. E só para te mostrar, antes de você começar a falar, sabe o que eu achei aqui na minha casa? A revista Recreio. Olha só, que ótimo. Que Ruth Rocha na Recreio. Julieta, que ótimo. Que bom. Da minha infância, isso aqui, achados da infância. Eu falei, não, tinha que trazer aqui para mostrar, né, que eu tenho a revista Recreio, né? Você perguntou aí, assim, foi uma pergunta muito geral, eu fiquei pensando por onde que eu ia abordar, mas enquanto eu te ouvia, muito aberta para te ouvir, de repente me ocorreu que eu posso falar no último livro infantil que eu escrevi, que ainda nem saiu. Está para sair pela Moderna nos próximos meses, eles acham que ainda esse ano, chama Igualzinho a Mim. Era uma ideia que eu estava com ela, rodando, há uns 3 ou 4 anos, assim, de maneira consciente, mas eu percebo que há muito tempo ela vem. E vem, talvez, surgida até de perguntas ou comentários que muitas vezes
em conversas sobre literatura infantil, quer dizer, literatura em geral, mas, sobretudo, literatura infantil, eu ouço assim, de professores ou de pedagogos que dizem, mas esse livro não tem a ver com a realidade da criança. A gente tem que trazer livros que tenham a realidade da nossa criança, como se livro fosse só espelho e não janela. Uhum, Né? exatamente. O que você não está ali, mas você não tem que olhar só você mesmo. Embora tenha que olhar também a você mesmo. Mas quando você vê o outro, você se vê, você conhece melhor, enfim. Mas eu tinha essa vontade, porque uma coisa que me impressiona muito ao longo desses 50 anos que eu estou escrevendo para criança, e conversei com aluno de escola e professor e leitor em toda parte do mundo, em todo canto, em todos os continentes, na África, na Ásia, na Europa, no Brasil, na América do Norte, enfim. E sempre me impressionou, e eu falei nisso várias vezes, é como as perguntas são tão semelhantes, os comentários são tão parecidos. Eu sei qual vai ser a segunda ou terceira pergunta sempre. Entendeu? É de onde você tirou a ideia para esse livro? A pergunta vem. Não tem, porque é uma curiosidade que todo mundo tem, e é das primeiras. Enfim, então o que me impressiona muito não é como nós somos diferentes, mas é como nós somos parecidos. Ou iguais, numa certa medida. E, apesar disso, quanto nós somos diferentes, temos necessidades de ser, marcamos nossos pertencimentos a grupos diferentes, culturas diferentes. Então, como nós conseguimos, ao mesmo tempo, ser tão únicos e tão iguais? Eu acho que essa questão estava muito. E eu queria colocar isso em discussão para a criança um pouco. E que é um tema extremamente complexo. E que não pode ter nenhum tom doutoral. Né? Sim. Então, isso era muito difícil. Eu escrevi, eu acho que umas 8 histórias que eu jogava fora. Uma ninhada de patinhos, todos iguais. Aí, de repente, eu digo, puxa, mas isso eu vou cair no patinho feio, o Anderson já fez. Tem não sei o que. E crianças brincando, crianças da mesma escola, crianças não sei o que. Enfim, e, de repente, me ocorreu que eu tinha que abordar isso de outra maneira, pela linguagem poética. E, a partir de escolher falar disso pela linguagem poética, o livro saiu em 2 horas. Uau! Entendeu? E aí, depois, claro, eu trabalhei em cima dele mais 2 meses, mas a estrutura dele saiu. Quer dizer, então, um pouco a sua pergunta, como é que eu escrevo disso para a criança, como que fica isso? Quer dizer, é o muito que eu li, é o muito que eu pensei, e tá aberto para essas diferentes possibilidades e poder mudar, de repente, a quantidade de vezes que eu já joguei fora completamente uma coisa em que eu estava trabalhando há muito tempo e que, às vezes, vai reaparecer 5, 6 anos depois, às vezes não vai. Às vezes vai aparecer transformado em outra coisa, às vezes aparece igualzinho. Eu, quando estava escrevendo Tropical Sol da Liberdade, que é um romance duro, político, sobre luta armada, sobre exílio, eu fui até um ponto e chegou ali, eu digo, agora só falta o capítulo final, eu já contei a história toda. Mas eu não sei como eu vou escrever, eu não sei o que eu vou fazer, o que vou ter aí. E deixei o livro descansando. E achei que ele tinha parado, depois vinha, e eu parti para escrever outra coisa. Um dia eu comentei com o Lourenço, meu marido, eu ando com vontade de escrever sobre meu avô, que eu nunca escrevi sobre meu avô. Aí ele me disse, você já escreveu sobre seu avô? Eu disse, não, nunca escrevi. Olhava, nunca publiquei. Ele disse, você me mostrou uma vez uma coisa que você tinha escrito e disse que não sabia o que eu ia fazer. O que ia fazer com isso? Era sobre seu avô, passei na mata com ele, não sei o quê. Aí eu fui procurar. Nesse tempo não era memória de computador, eram folhas. Sim. Umas pastas. O livro foi publicado em 88, isso devia ser 86, enfim, alguma coisa assim. E aí eu fui, quando eu encontrei, o personagem tinha o mesmo nome da personagem de Tropical Sol da Liberdade. Eu escrevi o último capítulo antes do livro, anos, e tinha esquecido. Que sensacional isso. Entendeu? Era exatamente o que faltava. Eu acrescentei 3 parágrafos para concluir, pronto.
Mas, então, é sempre, de cada vez é um jeito e tem. Mas eu lembrei disso do Canteiro de Saturno, porque no Canteiro de Saturno, por exemplo, tinha um pedaço inteiro de um personagem, acho que era um meio capítulo, que eu, quando reli, eu releio muito, corto muito, mudo muito, né? Eu trabalho muito no original. Aí, quando eu reli, eu digo, isso não está bom, isso está soando falso, não tem nada a ver, não tem... Cortei e separei, mas era bom e tudo, só não tinha nada a ver com aquilo. Uhum. E aí foi. Quando foi uns 6 ou 8 anos depois, por acaso eu peguei aquilo e aquele capítulo exatamente foi a origem de Mistérios do Mar Oceano, que é um livro juvenil. Uhum. O que ele não estava bem ali é que eu tinha um personagem adolescente com um tipo de dúvida que não casava com aquele livro. Ele vai aparecer no outro. Ele sobrava naquele. Era verdadeiro para aquele personagem, mas estava sobrando ali. Enfim, são coisas assim. Você sabe que você está falando isso, e eu me recordo muito de uma coisa que você me falou quando eu estava começando a escrever, né? A gente na Malas Artes ainda, né? Quando você ainda Quando eu lá do Livreira, né? tinha todo o seu trabalho, né? Era sócia lá. Com as minhas ex-sócias, muito bem. Isso, né? E eu me recordo de a gente estar sentada lá na Malas Artes e você falar para mim que, independente do que eu escrevesse, que eu, mesmo que aquilo não fosse servir para nada, que eu guardasse aquilo e que eu escrevesse, mesmo que eu não fosse usar, né? Que eu guardasse porque aquilo era a minha verdade, era a minha expressão, né? Era algo que fazia parte de mim. Então é isso, né? Você tirou daqui, você guarda, né? Mas você botou para de alguma maneira, escreveu, e é bem isso, né? Às vezes os trechos que não entram em um livro vão entrar em outro, uma ideia que fica guardada por anos, né? Isso é muito interessante a gente pensar nisso tudo, né? E é muito bonito ver a sua construção de trajetória, Ana, porque eu acho que é bacana a gente falar para o pessoal que está aí nos escutando como é formar uma carreira, né? Uma trajetória de uma pessoa, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, as pessoas querendo fazer muito rápido, publicar muito rápido, porque hoje em dia se tornou mais prático, você pode ter várias formas de publicação, né, que no passado não existiam, então isso, né, deu uma abertura por um lado, mas por outro facilita muito, né? Facilita, mas por outro lado a gente pensa também assim, em várias questões, né, que envolvem o processo da maturação de uma escrita, né, desse tempo da escrita, do tempo da maturação, da estrutura toda, né? Então, assim, como a Ana Maria, né, mulher, escritora, assim, pensou, você chegou a pensar em construir uma carreira ou isso foi acontecendo por acaso? Né? Porque você é uma pessoa muito estruturada no sentido de que você está nas feiras internacionais, você está presente, você conversa, né? Você abriu os caminhos para você, assim. Foi uma coisa muito pensada ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, assim? Foi acontecendo, mas acontecendo de forma muito pensada. Não foi Uhum. planejado, mas as decisões tomadas no processo foram frutos de opções conscientes. Eu acho que assim eu consigo te explicar melhor. Quer dizer, se eu olhar, uma coisa que para mim foi muito clara sempre, desde sempre, eu devo isso à minha mãe de uma maneira total, acho que a influência assim, de uma continuidade feminina nisso é total, quer dizer, eu sabia que eu tinha que me sustentar. Eu sabia que eu precisava viver do meu trabalho, que eu não podia depender de herança, salário de marido, ou um biquinho num trabalho do governo, nada contra quem trabalha quanto é funcionário, mas que eu não podia ter uma atitude de que eu ia depender disso. Então, até porque eu era mais velha de muitos irmãos, todo mundo tinha que, né, entender essa situação e se virar, etc. Eu comecei dando aulas particulares para crianças primeiro, assim, eu ainda estava no ginásio, eu tinha 14 anos, 15 anos, 16 anos, e eu tinha alunos
que eu ia dar aula de inglês, de latim, de não sei o que, do que fosse, e que estava ali para ter o meu dinheiro e poder ser mais independente. Depois, muito rapidamente, eu passei a dar aula. No primeiro ano da faculdade, eu já dava aula como eu precisava. Eu não tinha diploma de professora, mas eu dava aula num colégio americano, que não exigia isso, exigia que eu fosse capaz de dar aula de latim em inglês. E isso eu era. Então, foi para lá e eu dei aula de latim, português e francês, numa escola americana que eu dava aula todos os dias, e o salário era ótimo, porque não era qualquer pessoa que àquela altura tinha essa disponibilidade de tempo e essa capacidade de transitar da língua latina para a língua anglo-saxônica, né, que era. Os cursos de letras eram muito divididos, neolatinas e anglo-germânicas, eram assim. E aí, enquanto eu estava nisso, e que eu fui percebendo que, além de trabalhar como professora, que era uma coisa que eu gostava muito, eu adoro contato com aluno, então isso, até hoje, é uma coisa que eu sempre falo. Então, além disso, eu queria escrever. Então, eu fui me oferecer numa redação de jornal, que foi a maneira que eu encontrei, foi assim, foi isso que eu fiz aqui, foi isso que eu fiz quando cheguei no exílio. Eu fui à redação de uma revista francesa e disse, estou procurando um emprego. Me disseram, senta aí e escreve sobre isso. E eu escrevi e fui contratada. Quer dizer, é uma coisa que foi uma questão. É claro que hoje em dia o sistema é outro. O sistema você tem que saber fazer um currículo, manda currículo, passa por entrevista, não sei o quê, mas era tudo muito mais amador nesse tempo. Então, a gente era pensado assim e ia trocando. Então, essa coisa, para dizer, quer dizer, como eu fui vendo, cada coisa era consciente. Quando eu comecei a escrever na revista Recreio, que você acabou de mostrar aí, que foram as minhas primeiras histórias infantis, eu fui convidada, porque eu dava aulas. Então, eles estavam tentando testar vários professores de várias faculdades diferentes. Eu testei, a primeira história que eu escrevi foi rejeitada, mas a editora, que era a Sônia Robato, disse de volta, Ana, não escreve como você acha que deve ser uma história para criança. Escreve o que você é capaz de fazer. Aí eu pensei, o que é? Como eu conto história para o Rodrigo, meu filho, que tinha 2 anos, 3 anos nessa ocasião. Nem tanto. 1,5, 2. Mas como eu tinha contado para os meus irmãos mais moços, e aí eu escrevi a história que foi aprovada e que começou. E eles pagavam bem. Então, eu tive essa sorte. A minha avó podia contar a história que ela quisesse muito bem. Ninguém ia oferecer dinheiro para ela contar a história. É um outro momento da trajetória feminina do país, do mercado editorial, da consciência do que vale o direito autoral e todas essas coisas. Então, no começo, até ainda não tinha essa consciência do direito autoral. Eu comecei, não tinha para o mercado de livros, mas para a revista já tinha. Então, eles pagavam, né? E foi. Quando eu fui para o exílio, logo em seguida, ainda não tinha saído nem o primeiro número da Recreio, eu estava fazendo números zeros ainda. Mas, como eles pagavam bem, se eu conseguisse que pelo menos uma história minha por mês fosse aproveitada e eles me pagassem, ajudava a pagar o aluguel lá. Então, eu me concentrei em trabalhar e fazer isso, ao mesmo tempo que eu continuava dando aula e vendo. E, no decorrer desse processo, depois, quando vim para fazer em livros, juntar essas histórias em livros e fazer, uma das primeiras coisas que me aconteceu, eu tive uma sorte enorme nisso, é que, logo no começo, quando eu fiz o primeiro livro, que foi o Recado do Nome, uma tese sobre Guimarães Rosa, minha tese na França, e publiquei aqui, passei para o português e publiquei aqui, a editora distribuiu exemplares para várias pessoas, formadores de opinião, que eles queriam, e um deles foi o Drummond. E o Drummond me escreveu uma carta maravilhosa, de 3 páginas, do próprio punho, não sei o quê, uma coisa muito linda sobre o meu livro. E eu fiquei tão sensibilizada, era o meu poeta, é até hoje, é quem fala pela minha alma, é meu ídolo absoluto, eu tenho, assim, Matisse, Tom Jobim e Drummond. Então, eu trabalhava no Jornal do Brasil nesse tempo, peguei o telefone dele na redação e liguei para ele, para agradecer.
Aí ele mesmo atendeu, conversamos muito, e ele me disse, vem aqui, porque você é escritora de verdade. Não, aliás, isso ele me disse numa outra conversa, quando eu publiquei o primeiro infantil, Bento que Bento é o Frade. Ele me mandou um poeminha sobre o livro, e quando eu liguei para agradecer, ele me disse, vem aqui que eu quero te dar uns conselhos. Aí eu fui, achando que ia dar conselhos sobre uso de adjetivo, como fazer... Não, nada disso. Os conselhos dele eram práticos de profissionalização, sobre contrato, sobre sindicalização de escritor, sobre relação com o editor. Foi ótimo. E uma das coisas de consequência dessa conversa com Drummond é que, a partir daí, contrato que eu passei a fazer com a editora, eu não aceitei mais que as minhas condições contratuais fossem diferentes das de autor para adulto. Uhum. Nesse momento, eu tinha um contrato com uma editora que me pagava 1% de direito autoral. Nossa! Ficavam donos para sempre. Aí, o próximo, eu digo, se não for 10%, não faço. Vocês pagam 10% para todo mundo? Mas tem que dividir com o ilustrador. Eu digo, vocês dividem o do Jorge Amado com o Caribé? Não? Então não, né? Entendeu? Vocês pagam o ilustrador se quiserem, senão publica sem ilustração. E, a partir daí, é toda a mecânica contratual, e o Drummond foi maravilhoso nisso, e o Rubem Fonseca, em seguida, foi outro também que me orientou muito, me ajudou muito isso tudo na profissionalização. Então, esse caminho que você diz, eu digo, foi consciente, não foi o planejado, deliberado, eu vou ter sucesso, viver disso, não sei o quê, mas foi assim, consciente, com essa ajuda, eu não vou abrir mão dos meus direitos. Foi isso. E é tão interessante, né, Ana? Porque, assim, vem depois, né, o que você inaugura, né? Acho que, assim, se a gente pegar o início da tua trajetória, o que isso transforma para quem vem depois também, né? Que isso é uma coisa muito importante da gente entender. Tem né? uma ajuda grande aí, uma coisa muito séria, é que eu não me sentia sozinha. Primeiro, eu e Ruth Rocha, sempre conversávamos uma com a outra e fazíamos juntas. Nós passamos a ter um modelo de contrato conjunto. Passamos a fazer. Então, uma fazia, a outra também. Quando a Silvia Ortosti chegou, uns 10 anos depois, a gente disse para ela, Silvia, não pode aceitar isso, não. Porque a Silvia caiu no contrato de 1%, ela assinou 3 ou 4, sei lá. Entendeu? E a gente disse, não pode. Ela disse, mas eu estou precisando do dinheiro, eles dão um adiantamento, eu tenho que pagar a escola, não sei o quê. Eu disse, não, porque você está prejudicando os outros. Aí ela caiu em si, ela era uma pessoa generosa. Maravilhosa. Aí parou e disse, não, vocês têm razão. Então, essa coisa realmente a gente fez. E isso foi muito importante. Não, com certeza, porque isso é um marco, né, na história de uma profissionalização, sobretudo. Porque o autor, né, de livros para crianças e jovens vai ter uma diferença, né, de percentual de vendas de um autor, né, de livros para adultos, né? Não faz sentido isso, né? Então é muito importante, isso é muito forte na tua trajetória, né? Essa marca de uma profissionalização, né? Eu acho que isso serve de exemplo para muita gente, né? Que eu sempre costumo dizer para as pessoas que estão chegando no mercado, eu falei, olha, não basta só chegar, você tem que entender o que veio antes de você, para entender que mercado que você está recebendo hoje nas suas mãos. Tudo bem que hoje o mercado está muito diferente, o mundo está muito diferente, mas ele tem uma história pregressa, né? Como é importante a gente conhecer tudo isso. Mas só um parênteses, quando você falou da sua mãe, né? Que ela dizia que você tinha que pagar a sua... Independente, Eu me recordo da minha mãe, que ela dizia uma coisa assim, minha filha, uma mulher só é independente quando ela paga o arroz e o feijão. Pequena, eu achava aquilo engraçado, depois que eu fui, né, crescendo. É isso. Né? É isso, né? Na hora que você paga as suas contas, seja com... E a minha mãe não foi profissional. A minha mãe foi dona de casa a vida inteira. A minha também. Mas ela tinha estudado na universidade, mas ela teve 9 filhos. Aí foi uma coisa que não dá. Mas essa noção do valor do trabalho, da relação do trabalho com a independência, tudo isso, ela sempre teve e inculcou em todos nós. A minha mãe fez isso também, né? Mas, enfim, a gente tem, por incrível que pareça, só mais 10 minutinhos, né? Eu não sei se tem alguma coisa especial, se você gostaria de falar da Ana, que já foi presidente da Academia Brasileira de Letras, ou da Ana, né, que ganhou o Hans Christian Andersen, que
você e Lígia são as duas escritoras brasileiras que tem o Anderson e o Roger Mello, que tem como ilustrador, né? Ou se você gostaria, né, quero te deixar muito à vontade para você escolher esse caminho final, né, de um livro teu que eu gosto bastante, Os Quatro Ventos, quando você fala um pouco, né, desse fazer da escrita, né? Se você gostaria de comentar um pouco sobre isso, sobre esse livro, se esse livro tem muito da Ana, se é um pouco da escritora Ana que está aqui escondida, né, nesses personagens que estão aqui nos Quatro Ventos. Eu não sei, você me fez muita pergunta. Eu quero te deixar à vontade, porque são tantas eu vou dar uma coisas. resposta curta sobre o Hans Christian Andersen. Quer dizer, nem é sobre ele especialmente, mas é sobre a recepção da literatura infantil brasileira no exterior. Uhum. Não é só a partir dele, mas é tudo isso. Nós ganhamos vários outros prêmios. A Marina e o Bartolomeu ganharam o prêmio ibero-americano, outros não sei o quê. A gente tem isso. Mas eu queria falar um pouco sobre essa recepção, porque foi uma coisa que eu percebi, e nem sempre aqui no Brasil a gente tem clareza sobre isso. Então, eu queria chamar a atenção. É que nós temos uma coisa, nós em conjunto, nós, literatura infantil brasileira, nós temos uma coisa que é muito rara e muito preciosa, e muitas vezes nós não avaliamos devidamente a importância disso. É que nós fomos formados por Monteiro Lobato, lendo Monteiro Lobato desde criança. É claro que tem montes de restrições de comportamento, de atitude, de vocabulário que a gente pode ter ao Lobato hoje, seja o uso de termos racistas, seja porque os personagens dele caçam, seja porque... Enfim, as diferentes coisas... E ele reflete preconceitos da época dele, de um Brasil que estava muito perto da escravidão e não tinha se dado conta de quão abjeta e repugnante e inconcebível era tudo aquilo. Enfim, mas o que eu quero falar no que ele deixou para os leitores dele e que nos influenciou enormemente e que o resto do mundo, salvo a Inglaterra, não tem, é que na obra do Lobato existe uma identificação ou uma proximidade com o universo da percepção infantil numa escala que não é comum encontrar. E então, por causa disso, a imaginação e a realidade se mesclam inteiramente. Você passa de uma para outra com uma naturalidade que é exatamente aquela da canção do Chico. Agora eu era o herói, o meu cavalo só falava inglês. E pronto. Quando você estabelece que essa é a regra do jogo, todos que vão ali sabem que você é o herói e que o seu cavalo fala inglês. E aceitam isso e vão em frente. Depois, quando não é mais, muda. O outro diz, agora eu era não sei quem. Então, agora eu era. Pronto, vai. No Reinações de Narizinho, por exemplo, logo no começo, que é a estreia do Lobato e é o começo do universo dele, ele faz a Narizinho, sai de casa, ele apresenta quem é, ela sai num dia de sol, deita na beira do ribeirão com a boneca de pano, deita ali, está quase dormindo, sente uma cosquinha no nariz, no rosto, ela olha, tem um besourinho e um peixinho em pés no rosto dela, conversando sobre as narinas dela. O que são essas duas cavernas? Será que é feita de pedra? Não, é muito mole para ser pedra. Será que é feita de não sei o quê? E ficam ali, enfim. E aí ela acaba espirrando, porque eles futucam, os bichinhos caem, se machucam, o besouro depois vai usar muleta durante um tempo, e o peixinho se revela um príncipe e convida ela para ir visitar o reino das Águas Claras. Aí ela vai. Ela não precisa de botar pé de pato e máscara. Lá ela fala, conversa, não bebe água, não fica sem respirar, visita tudo, está num universo completamente mágico e imaginativo. Quando estão ali, ela vê de tudo, ela vê uma baleia dando mamar para 3 baleinhas, ela vê um universo que é do mar e do fundo do rio, e tudo misturado, e está ali até que uma voz fora diz assim, Narizinho, vovó está chamando. Aí ela sai e vem e volta. Essa naturalidade de mudar de tamanho, de mudar de ambiente, de
passar do imaginário. Quer dizer, agora eu morava no fundo do mar. E eu entrava no fundo do mar pelo Ribeirão. Agora eu era o herói, agora eu era... Não sei o quê. Isso a criança faz assim. Sim. E, em geral, os livros infantis não têm assim. Os livros infantis, sobretudo os internacionais, que não leram Lobato, eles têm ou uma coisa ou outra. Ou são livros de imaginação, que aí precisa ter uma varinha mágica, uma lâmpada mágica, um anel mágico, uma palavra mágica. Tem um truque que faz passar para o outro. Sim. Coisa. Ou então tratam de questões concretas. Questões de desigualdade, de bullying, enfim, de problemas concretos, mas não dentro do universo imaginário. Isso que o Lobato faz, de poder estar lá e cá, de discutir o poço de petróleo, quando as pessoas mudam de tamanho e carregam um sabugo de milho carrega uma canastrinha, isso é único nosso. E isso nos fez aceitar isso com tal naturalidade que as nossas almas transitam por isso sem precisar explicar. E isso é como a criança é. Então, quando o leitor estrangeiro nos lê, descobre que existe uma bolsa amarela onde você pode guardar as suas vontades e ela pode ficar pesada demais, isso é uma maravilha, porque ele é assim. Quer dizer, e então reconhece isso. Em geral, nos livros estrangeiros de literatura infantil, você tem dois tipos, os livros de imaginação, e que enveredam até e crescem por universos enormes, de Harry Potter a Crepúsculo, se você quiser, quando vai ficando juvenil e tudo, mas você precisa de mediações para sair um território para o outro. E o fato de que nós não precisamos, e devemos isso a Lobato, é a nossa marca que ninguém nos tira. Com certeza, Ana. Por incrível que pareça, a gente tem que terminar. Estamos nos nossos minutinhos finais, são muitas possibilidades, né? Porque você tem uma obra vasta, são muitos temas, muitas questões, muitas perguntas, né? Mas acho que a gente deu uma passeada aí por vários assuntos, né? Fica aí uma curiosidade, o pessoal também conhecer mais os teus livros, a tua obra, né? Pesquisar sobre você mais profundamente, porque eu acho que eu recomendo a Ana, escritora para adultos, para crianças, para jovens, a Ana ensaísta, né? Que tanto já abriu caminhos aí, abriu a cabeça de tanta gente com essas suas reflexões, né? Então, agradecer a Flipossos. Obrigada, você conduziu lindamente. Obrigada a todos. Né, por essa nossa tarde aqui, por essa nossa oportunidade de estar mais uma vez, é sempre uma emoção, porque eu falo que conhecer você, Elígia, né, já adulta, na verdade, estar conhecendo as minhas escritoras de infância também, né? Então, isso é de uma grandeza, assim, de uma gratidão ao tempo da vida que me permitiu, né, esse encontro, né? Quem imagina se eu ia sonhar com isso quando eu era uma criança, né? Então, não sei se você quer dar uma última palavrinha, a gente tem 2 minutinhos, dá um tchau aí para o pessoal. Né? Então, tchau para o pessoal, um agradecimento aos organizadores da Flipossos e um agradecimento muito especial à nossa intérprete de Libras. Sim, né? Está aí mais uma tarefa para eu aprender nessa vida, não sei se ainda vai dar tempo nessa, mas que é aprender Libras, que é sensacional, né? É um up na nossa vida. Então, minha gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente nessa tarde, nessa hora, né, ouvindo as histórias de Ana. Aproveitem o Flipossos, que ainda tem aí muita programação pela frente. O Flipossos está só começando. Então, um beijo grande para todo mundo.